sempre termina e volta comigo e fica curtindo um monte de foto de mulher no Instagram. E aí? O que eu faço agora? Essa foi uma pergunta mandada por uma seguidora lá na minha caixinha no Instagram, que todos os dias eu coloco. E o meu Instagram é @BiancaLaurioficial, então me segue lá, manda tua pergunta que ela pode virar um vídeo exclusivo aqui no meu canal. E se você já gostou da ideia desse vídeo e se identificou com alguma coisa, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí. Uma coisa importante pra gente começar a entender um pouquinho desse problema é que a gente tem que começar a parar de culpar os outros por aquilo que eles fazem com a gente, porque a gente tem responsabilidade pela nossa vida, né? Eu sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento pessoal feminino, e eu sempre digo uma coisa: existe uma lei sistêmica, e a lei sistêmica é a lei dos 50%. Isso significa que tudo que acontece na tua vida, você tem responsabilidade de 50% daquilo que tá acontecendo. Os outros 50% fica com o outro. Então você dá o teu 100% dentro dos teus 50% e deixa o outro fazer os 50% dele, né? Portanto, se o outro te trata mal, se o outro te desrespeita, se o outro curte foto de mulher, se o outro te trai, se o outro isso, se o outro aquilo, o outro só faz isso contigo porque tu permite que ele faça. Anota essa frase: a gente só tem na nossa vida aquilo que a gente tolera. Ele termina contigo, curte um monte de fotos de mulher, faz o que ele quiser e depois volta porque tu permite que ele faça isso. Uma verdadeira deusa rara, que é o tipo de mulher que eu prego que tu tem que ser, que eu tenho inclusive uma formação específica pra te ensinar a ser uma verdadeira deusa rara e deixar de ser essa mulher insegura com autoestima baixa, super masculina, salvadora, resgatadora, que aceita esse tipo de comportamento, que às vezes passa por relacionamentos abusivos, como eu já passei. Então, eu sofri uma dor muito grande e transformei essa dor em cura para outras pessoas, né? Isso que a gente tem que fazer para de fato conseguir se curar de muita coisa. Tem uma coisa que eu sempre digo, né? Uma verdadeira deusa rara, ela fala de maneira leve e ela age de maneira firme. O problema é que muitas de vocês, eu tenho certeza que esse é o teu caso, você faz exatamente o contrário. Você age de maneira leve e fala de maneira firme. Então, quando vocês terminam, você vai lá e fala de maneira firme, né? Ah, porque a gente nunca mais voltar, porque isso, porque aquilo, porque se você fizer isso, eu nunca mais olhar na sua cara, e faz aquele escândalo, né? Aí depois o cara volta um rabinho entre as pernas, jogando uma desculpinha esfarrapada, e você aceita, e você age de maneira leve. Então tem que ser exatamente o oposto. Você tem que se posicionar, a sua fala tem que ser muito leve, muito tranquila, sem brigar, sem xingar, sem cobrar. Você tem que dizer: olha, a gente tá terminando? Então tudo bem, então a gente tá terminando por aqui. De fato, esse comportamento é inaceitável pra mim, então tá tudo bem. Só que não tem mais volta de fato. E assim você faz, seja firme com as suas atitudes. Ai, Bia, mas eu queria voltar com ele, né? Aí entra uma outra questão. Por que tu quer voltar com uma pessoa que fica tendo um comportamento desse jeito? Porque lá no fundo, você acredita que você é capaz de mudar essa pessoa, de salvar essa pessoa. E lá no fundo, você quer ficar fazendo essa força pra manter essa pessoa contigo, porque você acredita que ela vai te amar de volta. Então, na verdade, você não quer essa pessoa, você quer alguma pessoa para tapar o teu buraco vazio. E como só tem essa pessoa, você aceita. E por que só tem esse tipo de pessoa na sua vida? Porque você aceita esse tipo de pessoa. Porque se você não aceitasse esse tipo de situação, outros tipos de pessoas iam começar a se conectar mais contigo, porque você ia ter muito mais valor. Isso que eu tô falando aqui nesse vídeo tá fazendo sentido, você tá se identificando, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá no meu Instagram, @BiancaLaurioficial, e me manda lá uma mensagem dizendo que tu tá assistindo esse vídeo, que tu tá se identificando. E uma coisa que é meio óbvia, né? A gente sempre tem que fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Se vocês buscam congruência nos homens, então sejam vocês as pessoas congruentes, né? Você confia numa pessoa que diz pra você que vai ficar fazendo uma coisa e ela não faz? Já imagine se tem um namorado aí. Aí ele sempre fala pra você que vai terminar e aí ele sempre fica voltando. Aí ele fala pra você que dessa vez é verdade, mas aí ele volta. A pessoa que é incongruente, ela fala uma coisa e depois faz uma outra coisa, você não consegue confiar nessa pessoa, não é mesmo? Então como é que a gente desenvolve autoconfiança, ou seja, a capacidade de confiar em si mesmo? Quando a gente começa a fazer aquilo que a gente fala. Então se você começa a falar pra si mesma que você vai na academia 3 vezes na semana, se você não for, você não vai confiar em si mesma, porque você sabe que você não pode contar com a tua própria palavra. Então como é que você vai ter autoconfiança? Você precisa de fato fazer aquilo que você fala. A partir do momento que você
você fala pra uma pessoa que não tem mais volta, mesmo que lá no fundo aquilo doa, mesmo que lá no fundo às vezes você fala, poxa vida, eu quero, mas você falou, porque agora isso é inadmissível, então não tem mais volta, porque é inadmissível isso aqui pra mim, então você seja firme com as suas atitudes. É isso que uma mulher de alto valor faz, é isso que uma verdadeira deusa rara faz. E lembre-se, a gente vai sempre estar ensinando os outros como eles devem nos tratar. Então, se você se trata com desrespeito, você será desrespeitada. E isso é óbvio. Afinal, você está se colocando nessa situação. Você está aceitando essa situação. Então, se você está aceitando essa situação, é óbvio que a pessoa entende que ela pode continuar fazendo isso porque você aceita. Se ela tá com uma pessoa que não aceita essa situação, ele não vai ficar fazendo isso. Ele vai te levar a sério, porque você se leva a sério. E ele começa a perceber que se eu der brecha, se eu vacilar, eu perco essa pessoa. E eu não quero perder essa pessoa. Então aquela pessoa começa a te respeitar. A gente ensina os outros como a gente gostaria de ser tratada. Ensine a maneira correta. E tem um mantra da deusa rara que eu sempre falo para as minhas alunas da formação. E o mantra é: o seu externo é um reflexo do seu interno. Então absolutamente tudo que está acontecendo na tua realidade é um reflexo daquilo que está dentro de você. Como eu falei no começo desse vídeo, muitas vezes você não quer aquela pessoa, mas você quer alguma pessoa, qualquer pessoa. E como só tem aquela pessoa disponível, você usa ela para tapar o teu buraco de rejeição, de abandono, que vem lá da tua criança ferida, que vem lá da tua infância. Então enquanto você não olhar para essa ferida, enquanto você não se preencher do que eu sempre falo que preenche o vazio de rejeição de infância, a gente só preenche com Deus, com pai, com mãe. Não tem homem no mundo que preencha esse vazio. Então quando a gente preenche esse vazio com Deus, pai e mãe, a gente se sente cheia, a gente se sente completa. E a partir daí a gente começa a ter relacionamentos saudáveis, porque a gente começa a transbordar amor sem esperar em troca, mas o outro também faz o mesmo movimento, porque é só com esse tipo de pessoa que a gente se relaciona. Porque a partir do momento que a gente vê que essa pessoa não é essa pessoa, esse homem que também tá transbordando, você não sente atração, você não sente vontade, não tem sentido pra ti estar com aquela pessoa. Então, ao invés de você ficar aceitando qualquer tipo de migalha, qualquer pessoa apenas pra tapar o teu buraco da rejeição, você resolve esse buraco e você começa a transbordar. É exatamente isso que a gente faz dentro dos meus treinamentos, mentorias, né? Então, se você quer começar a resolver essa ferida da rejeição, você pode começar lendo meu livro Manual da Mulher de Alto Valor, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você tem dificuldade de se comunicar com o seu parceiro, com as pessoas que você se relaciona, eu tenho também o Guia da Feminilidade, que te ensina a se comunicar e a se portar de maneira feminina em diferentes situações da sua vida. Eu também vou deixar o link aqui embaixo. E você pode também fazer parte da minha formação Deusa Rara, que é o lugar completo onde eu trabalho mente, corpo e espírito para você se transformar numa mulher autoconfiante, com uma super autoestima, bonita por dentro e por fora, extremamente magnética e interessante. Mesmo que você seja muito insegura. E a formação Deusa Rara é fechada, infelizmente não dá para pagar e entrar, mas você pode preencher aqui embaixo o formulário de aplicação, que em até 72 horas alguém da minha equipe entra em contato contigo e avisa se você foi aprovada para entrar na formação ou não. Então preencha aqui embaixo. E se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações, me segue lá no meu Instagram, @BiancaLauraOficial, manda a tua pergunta, porque a tua pergunta pode virar um vídeo exclusivo aqui no meu canal. E eu vejo você no próximo vídeo, minha deusa. Um beijo, tchau!